Mais um episódio do Taxel Talks, hoje com uma grande colega aqui, Sigrid. Obrigado, Sigrid, por ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui. Obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada. Bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de poder participar aqui do Taxel e do podcast de vocês. A gente está tentando já há algum tempo conseguir essa agenda. Que bom verdade. Que deu certo. Que bom que deu certo. Foi um privilégio. Puxa, legal. Sigrid, a gente estava batendo papo aqui antes e o mundo tributário é pequeno, né? Eu descobri aqui que a gente trabalhou junto ali num período em 2006. 2006. Na Deloitte, num pique de pessoa física. Eu tinha acabado de entrar entre final de 2005, ou meio de 2005, e esse mundo tributário é pequeno, né? É pequeno. E como que você foi parar, né, nesse mundo tributário? Isso é uma pergunta que eu faço para a maioria dos convidados, né? Uhum. E a maioria das respostas é, puxa, eu meio que não escolhi, mas eu acabei entrando sem saber muito onde eu estava entrando. É verdade. Enfim, alguns são apaixonados pelo tributário, outros é uma relação de amor e meio conturbada. meio conturbada, né? Sim, sim. Você falou que a sua formação é contábil. Sim. Fala um pouquinho, né? Você é de Porto Alegre? Porto Alegre. Fala um pouquinho. Aliás, Porto Alegre é muito curioso, né? O que tem de tributarista bom em Porto Alegre. É verdade. Tem escritório muito bom, até o judiciário especializado. TRF4 vem de lá. Quando eu precisava de uma jurisprudência que eu não estava achando, eu ia lá no TRF4, ou lá no TJ, lá, e sempre tinha uma bela jurisprudência. Um belo julgado ali para me apoiar, às vezes, num estudo, né? É verdade. Então, ali é um grande celeiro de grandes tributaristas, consultores tributários, grandes escritórios tem lá. Sim. Enfim, mas voltando, né? Fala um pouquinho da sua jornada, como que você foi parar na área tributária. Sim. Então, Pedro, muito obrigada pelo convite. Um privilégio estar aqui no Taxel Talks. Muito obrigada mesmo. E o tributário, ele entrou na minha vida porque eu queria entrar na Deloitte. O resumo da história é esse, tá? Eu gostava muito da parte que impactava o caixa do empresário. Mas, lá na Deloitte, me falaram que o tax deles era fantástico. Eu disse, não, então vou unir a fome e a vontade de comer. O meu sonho era Big Four, porque eu já tinha 4 anos de experiência em escritório contábil e a gente tinha uma informação privilegiada de que lá nas Big Fours tinha muita viagem. E isso era uma coisa muito atraente quando tu é jovem. Né? Trabalhar com o que tu gosta e mais diversificar os setores que tu vai conhecer, viajando com tudo pago, sendo pago para viajar. Então, o tributário foi mais ou menos isso, tá? Eu gostava muito do impacto que isso causava no caixa da empresa, já me atraía isso, eu percebia que o empresário era sensível a essa informação, então era fácil conversar com o empresário a respeito disso, sem o juridiquês, mas e o contabilês. O contabilês, no meu caso, né? E essa informação de que o tax deles era muito ponta firme, assim, a época era 2003, tinha recém havido a fusão com Arthur Andersen. Ah, certo, verdade. Naquela época, né? Isso, na época, com aquele escândalo da Enron, eles fizeram essa fusão, e aí eu soube que os melhores tributaristas da Arthur Andersen, dentre eles o Augusto Flores, né, do Manicômio Tributário, estava lá. Então, eu marquei lá tax e consegui, graças a Deus, passar no processo seletivo. E aí o resto é história, né? Aprendi demais. Foi uma bela oportunidade que eu tive. É uma continuação da faculdade, né? Você comentou de viagem. Acho que hoje deve ser bem diferente a dinâmica, porque é tudo meio remoto. Mas eu lembro também na minha época de Big Four que você ficar
lá no staff era ruim, você tinha que estar, Sim. né, em algum lugar e viajava. Debitando. Debitando horas. E jovens, né? Enfim, tinha toda a energia ali para e conhecia várias empresas diferentes, visitava plantas ali industriais, coisas que é difícil você em outro lugar fazer. É uma excelente oportunidade, né, de tu adquirir repertório. Sim. Porque daí tu começa, na época eu auditei Renner, Gerdau, Zafari, Banrisul, tudo lá do Rio Grande do Sul, né, Tramontina, Coca-Cola. Então, assim, o meu repertório até hoje é uma conquista que eu adquiri daquela época, em termos tributários, né? Não era o que os sites dizem. Não, eu ia para dentro dos números. Então, eu aprendi tributário, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, INSS dessas empresas. Então, não era pouca coisa. Então, eu sempre valorizei. Eu sabia que aquilo não caía do céu. Não caiu do céu para mim. Porque eu passei 4 anos num excelente escritório contábil, mas que no terceiro ano eu não me adequava mais. Porque eu aprendi tudo e depois começou a ser uma repetição. E isso, por mais que eu gostasse da contabilidade, do tributário, eu não gostava de rotina. Então, por isso que eu disse, eu queria muito entrar numa Big Four, escolhi o Tax por causa dessa informação e fui muito feliz nesses 8 anos de Big Four pelo qual passei. Puxa, muito. Legal. Então, você trabalhou com Augusto? Com Augusto, Antônio Moraes, que é sócio da Deloitte hoje, Laura Ottmeier, que está nos Estados Unidos agora. Trabalhei com muitas pessoas assim que me treinaram, sabe? Que não me davam moleza, que na hora de botar o dedo na ferida, isso aqui tu tem que estudar mais, isso aqui tua planilha tem que melhorar, te posiciona melhor com o cliente. Era assim, é diferente do que eu escuto falar das empresas hoje, né? Eu aguentava a crítica, né? Então, a juventude hoje está um pouco mais sensível. Eu sei porque eu tenho 2 filhos em casa, né? Essa geração aí já são adolescentes, eu percebo que não tomam porrada do jeito que eu tomava. Não aguentam, né? Já choram. É diferente, né? É diferente. Na nossa época, a gente tinha essa questão de levar ali um feedback negativo e não absorver aquilo de uma maneira ruim, né? Você, puxa, vou melhorar. E entendendo que a pessoa que também estava te corrigindo queria que você melhorasse, né? Hoje, acho que infelizmente, né? Às vezes você tem que ter muito dedo para falar, às vezes um feedback negativo. Sim. Enfim, mas são mais sensíveis, né? São mais sensíveis e têm um acesso à informação muito maior do que nós, né? Mas assim, foram 8 anos preciosos na minha vida. Eu tenho muito orgulho e legal que eu te conheci, né? Eu que te reconheci depois de muitos anos, né? Sim. Porque o teu rosto não me é nada estranho desde a época que a gente se reencontrou ali com o Texel 2021, mais ou menos, que eu conheci vocês. E aí eu confirmei que nós trabalhamos no mesmo pique de pessoa física aqui em São Paulo. Não, muita coincidência. Muita coincidência. A Ana Ribeiro a gente está falando, né? Amigos a como Silvia, a Yashi. Puxa, legal. E daí, né, você, enfim, teve essa escola de uma Big Four. Sim. Acho que tem todos nós, né, que passamos, tem os fundamentos ali muito bem formados. E daí você comentou que você teve a questão da maternidade, sim, né? Sim. Fala um pouquinho desse momento e acho que é algo até interessante, né? Nossa área, seja direito, contábil, né? Você é um trabalho que exige muito, né? Sim, uma dedicação. Não é difícil encontrar contadores, principalmente agora, né? Hoje ainda pessoa física, muitos contadores trabalhando no final de semana, até de noite. No tributário e consultoria não é diferente, né? Sim. E a gente acaba entrando um pouco nessa pilha, né? E como foi parar, né? Assim, eu engravidei do Arthur, né? Ele foi muito bem-vindo na minha vida. Mas eu não esperava
que eu fosse reagir da forma como eu reagi, como mãe, né? Então, assim, engravidei, tudo certo, babá, escolinha, tudo checked, né? Licença maternidade, checked. Na minha vida era tudo fácil. Na hora de voltar, checked, uhul, voltar a trabalhar, que saudade, pegar minha bolsa e tal. Aí, o primeiro golpe nas minhas certezas foram as fotos que a babá me mandava. Daí eu olhava assim, nossa, mas esse guri tá muito grande. Como é que eu não vi esse tamanhão todo? Aí eu comecei a me questionar, não, só um pouquinho, eu tô perdendo, na real, eu tô perdendo isso aqui. Então, esse choque foi depois, ninguém me avisou que eu ia sofrer desse jeito. E aí eu comecei a questionar muitas coisas. Tá, mas por que a gente precisa de 3 televisões em casa? Por que a gente precisa de 2 carros na garagem, se eu não estou com meu filho? Então, era uma crítica ao meu padrão de vida financeiro, que estava muito bom na época já, mas eu não estava legal, não. Tinha uma peça faltando ali, que era eu presenciar. Ele estava tudo bem, ele via babá, dava os bracinhos, tudo certo. Eu queria participar e ver as gracinhas dele. Uhum. E isso começou quando ele tinha 1 ano e meio. Então, eu demorei 1 ano para acordar. Foram 6 meses de licença maternidade, 1 ano de trabalho. Quando ele fez 1 ano e meio, nossa, mas ele tá tão bonitinho, eu vou ter que sair, ele tá tão cheiroso, cheirinho de nenê. Aí aquilo ali para mim começou a me dar um conflito muito grande, um dilema muito grande na minha vida, que eu nunca tinha sentido, porque tudo na minha vida era checked. Vestibular na Federal, checked. Big Four, checked. Morar sozinha, checked. Casar, checked. Aí faltaram respostas para tantas perguntas quando o meu filho começou a crescer. Até que, isso eu na Deloitte, cumprindo lá, dando checked em tudo, mas por dentro eu já não estava tão bem. Até que eu encontrei uma ex-professora minha de faculdade, a Wendy, vou pedir para ela ver esse episódio aqui, que eu, depois de muitos anos, eu perguntei, como é que estão teus filhos? Tu ainda está no laboratório tal, trabalhando como controller? Ela, negativo, eu tenho 2 filhos, eu fiz mestrado e só dou aula. Quando ela falou esse só dou aula, eu disse, opa, eu acho que é por aqui. Porque eu não tinha tido um trabalho assim de coach sobre vida com ninguém. Então, eu estava tateando o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu comecei a me informar sobre mestrado. Então, porque rasgar o diploma eu não iria. De forma alguma, abrir mão da minha carreira. Mas a CLT já estava incompatível com as minhas necessidades maternas, digamos assim. Uhum. E aí eu me informei, mas é aquilo que eu estava te comentando, né? Eu estava sem coragem. Eu não tinha coragem de pular para o mestrado, assim, de um barco para o outro, né? Porque o mestrado, primeiro, é caro. Segundo, tu fica sem renda. Terceiro, tu vai estudar durante o dia. E quarto, que é uma mudança de mentalidade, né? O mundo acadêmico, tu não é mais, tu não tem mais um crachá, né? Tu perde a tua identidade como profissional do mundo corporativo. E aí eu lembro que quando eu engravidei da minha filha, da Bárbara, que foi planejado, foi muito bem-vinda, eu disse, eu vou. Agora não tem mais volta, porque errar 2 vezes eu não erro nessa vida. Eu estava convicta daí, era o empurrão que faltava. E aí eu fui tão bem no processo seletivo que eu ganhei uma bolsa, consegui a rescisão da empresa, pedi lá, pelo amor de Deus, mas eu não sabia que eu tinha ganhado a bolsa. Então, eu estava com a rescisão, ganhei a bolsa, pude viver financeiramente bem, porque tinha sido anos de empresa, e consegui a bolsa. Fiz o mestrado em controladoria na Unicinos, sou grata à CAPES até hoje, que foi quem me forneceu a bolsa, porque eu fui muito bem no processo seletivo. E aí deu tudo certo, assim.
Meus planos deram muito certo, porque daí eu tinha tempo. As pessoas, nossa, tu vai fazer um mestrado com filho, bebê. Tu não sabe de onde é que eu vim, né? Tu não sabe do inferno que eu vim. Tu não sabe que eu vim de Big Four. Então, se eu vim de Big Four, eu aguento qualquer parada. Sim. Então, o mestrado foi assim, foi desafiador, porque mudou muita coisa. Eu tinha que ler muitos autores dos quais eu nunca tinha ouvido falar, mas nada se compara a uma experiência de Big Four, uma pressão de Big Four. Assim, 60% da pressão foi o mestrado. Então, para mim, foi muito tranquilo. E aí eu tinha tempo, tinha bolsa, né? E aí foi mais ou menos essa minha relação com a maternidade. Foi muito transformadora a maternidade. E hoje meu filho está com 16 anos, a Bárbara está com 12. E se eu olhar para trás, era como tinha que ter acontecido mesmo. E até então você não tinha muito esse lado acadêmico? Assim, Big Four, tu é muito cobrado Sim. por treinar os trainees. Depois, quando tu vira consultor sênior, tu é avaliado por treinar os assistentes, né? Gerente treinar o sênior. Então, eu gostava de ser avaliada. Aquele trainee que tu ensinou a apuração do imposto de renda está dando show. Eu amava esse feedback. Aquele trainee lá não deu certo. Eu pensava, será que eu não ensinei direito? Então, eu tinha um pezinho lá no ensinar. Não era nada acadêmico, assim, estruturado. Mas no mestrado eu tive um semestre de como transferir conhecimento de forma assertiva. Então, eu melhorei. Eu já tinha esse pezinho no ensinar. E o mestrado me apresentou autores que ensinam a ensinar, métodos de ensinar a ensinar. E aí eu fui muito bem avaliada já, depois do mestrado, nas universidades que me contrataram, PUC, Unicinos, Univates, grandes universidades lá do Rio Grande do Sul. E eu vi que eu tinha acertado na mosca, assim. Fui muito abençoada com essa decisão, sabe? Legal. Daí você estava indo bem na sua vida acadêmica, feliz da aula. Renda, tempo. E daí o que acontece? Aí vem a pandemia, né? Que eu achei que era lá na China. O Corona, lembra que era Corona o nome? E aí veio se aproximando. Quando eu vi, estava na PUC o vírus, estava ali a 1 quilômetro da minha casa. E eu vi que não tinha para onde correr, né? E o governo mandou fechar todos os estabelecimentos, como todos aqui sabemos. E aí eu fui sumariamente demitida de todas as universidades de um dia para o outro. Né? Me ligaram, Sigrid, nós vamos rescindir o contrato com todos os professores, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não estamos entendendo nada e precisamos manter o controle das finanças. Todas as universidades, não teve uma que deixou de me ligar. E aí, quando as coisas voltarem, a gente te liga, tá bom? Tchau, obrigado. Mas só um pouquinho. Né? Não pode desmoronar tudo assim na minha cabeça, não vai. Mas aí eu fiquei com medo de morrer do vírus, a gente tinha muito medo daquele vírus, mas eu também fiquei com medo de morrer de fome. Por quê? Porque a gente não sabia o dia de amanhã financeiramente naquela época. A gente não sabia. Quem dissesse que tinha as respostas, na verdade, não tinha as respostas. E então, depois, assim, um dia, 2, né, de assimilar o que estava acontecendo, meu marido trabalhava num banco que emprestava dinheiro para os pequenos empresários. Eu pensei, mas ele é o próximo a ser demitido, porque os pequenos não vão honrar com o que devem para o banco onde meu marido é diretor. Então, ele é o próximo. Então, eu tinha muito medo da falta de renda. Eu tinha. Só que, ao mesmo tempo que eu tive esse muito medo, eu comecei a pensar assim, como que eu vou ajudar mais as empresas? Aí me veio uma luz assim, de esperança, de levar soluções, não assim,
não soluções que eu estava acostumada a regime tributário. Eu estava acostumada com questões mais de consultoria tributária. Enquanto que eu sabia que as empresas não aproveitavam crédito de insumos, tese do século, não sabiam, não estavam preparadas. As empresas, o Simples Nacional, tributando receita cheia, principalmente os pequenos. O que mais naquela época? Verbas indenizatórias, 28,8 sobre tudo. Aí eu pensei, não, mas isso não vai ficar assim. Eu vou começar a falar no Instagram sobre soluções empresariais de recuperação tributária. E eu tive essa luz, assim, 2 dias depois que as universidades me demitiram. Porque eu pensei assim, qual é o meu papel como tributarista agora? Soluções. Liderar soluções. Não vou falar de problema, todo mundo estava chorando na internet naquela época. Eu disse, não, eu vou ser diferente. Eu quero liderar quem me seguir a levar soluções. E as empresas todas precisando de caixa, né? Todas precisando de caixa. Não tinham da onde tirar, não tinham de onde tirar. E eu comecei a falar para um total de 0 pessoas, porque eu não tinha seguidores naquela época. Eu tinha o quê? Primo, amigo do aluno que foi indicado, mas assim, se eu tinha 150 seguidores, era muito naquela época. Só que começou a dar muito certo, muito. Naquela época, o orgânico era mais entregue pelo Instagram. E aí começou a vir, quem tu é? Mas de onde tu tá falando? Porto Alegre. Nossa, mas quem tu é? Eu sou ex-Big Four, eu tenho 8 anos de experiência em auditoria tributária, eu sou consultora tributária, eu tenho mestrado. Nossa, tu faz parceria, tu dá consultoria, tu tem curso, dá aula particular. E aí foi como eu estava te falando, parecia a Piracema, assim, parecia aqueles peixe, até que eu, depois de 2 meses, uma desorganização da minha parte, sem saber como estruturar aquelas pessoas, né, atender bem quem estava chegando, eu chamei a minha sócia, que hoje é minha sócia, na época ela era uma amiga, né, ela era uma amiga. E aí eu disse, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei nem por onde começar e tal. Aí eu queria fazer um site. Aí ela, para que tu quer um site? Eu disse, para vender meus cursos. Ela assim, eu faço site para ti. Mas aí nós seremos sócios. Eu não vou ser prestadora de serviços. Eu vou te assumir. E ela me assumiu. Então, a gente está juntos até hoje. Ela estudou publicidade, marketing na SPM. E ela é da área. Ela não, hoje ela entende muito de tributário, porque são 5 anos, né? Mas ela é especialista em posicionamento, marketing, e foi onde as coisas começaram a ganhar atração ali no digital para mim. Poxa, que história, hein? Que história longa, né? Não, que história muito interessante, né? Porque, enfim, eu lembro que há 5 anos atrás não se via no Instagram falar de tributos, né? É verdade. Enfim, tinha na internet muita coisa, sempre teve, né? Mas no Instagram, no YouTube, sei lá, nas plataformas, você não tinha... Isso ficava muito restrito. E, ao mesmo tempo, você tinha aquele cenário de empresas precisando de caixas, os consultores, né? Querendo se especializar mais para poder oferecer serviço de levantamento de crédito, consultoria tributária e precisando de treinamento, precisando de gente que conhecesse de fato... E tivesse disposto a transmitir, né? esse conhecimento. E muita gente tinha o conhecimento, mas era um conhecimento que falava, não, esse conhecimento é meu, né? É meu intangível aqui, né? Não vou transmitir isso aqui. Sim, vou criar um exército de concorrentes. Né? Até hoje tem pessoas que pensam assim. Sim. Mas o mundo é muito grande, é muito vasto. Nós somos um grão de areia. Quem sou eu para esconder alguma coisa de alguém? Eu me vejo assim, eu me vejo propulsora de o que eu descobri aqui, que nem o caso da construção civil, né? Eu posso estar chovendo no molhado para algumas pessoas que já sabiam desse conhecimento. Mas assim que chegou uma empresa de engenharia
engenharia, tá? No meu escritório, tributando a 32%, eu pensei, deixa eu ver o que essa empresa faz. Na verdade, ela fazia demolição. A empresa de engenharia, com KNAI de engenharia, fazia demolição. E aí, lá na IN 2121, de 2021, que é a da construção civil, o artigo 4º, diz que construção civil é 2 pontos: demolição, edificação, a própria construção e melhorias de solo e subsolo. Só o impacto que dá, né? Então, exato, com esse conhecimento, eu consegui reduzir em mais de 70% a carga tributária da empresa de engenharia, que fatura aí 9 milhões trimestre, 3 milhões o mês. No que eu descobri isso, no outro dia, estava na mansão. No outro dia, eu consegui recuperar milhões, o honorário milionário, ainda não botei a mão no milhão, porque a cada compensação que eu vou recebendo isso, né? Mas, no outro dia, eu coloquei na mansão. Eu já estruturei o material, tudo, vou explicar, vou deixar para a mansão para ter casos concretos inéditos, né? Que é como eu estruturei lá. Mas o pessoal delirou. E eu posso estar reinventando a roda? Posso. Para muita gente eu estou. Mas no que eu conheci, vai para o universo. Porque volta. Legal. Agora, só explica agora mansão. Mansão. Aliás, mansão. Por que o nome mansão tributária? Fala um pouquinho desse da história da mansão. E por que vocês escolheram mansão tributária? Que momento surgiu a ideia? Porque você me contou até a hora que você pegou o Instagram e falou, vou criar conteúdo, tinha 150 seguidores. Isso. Né? Hoje já estou com 60. O que aconteceu ali dos 150... até a mansão. Até a mansão com 60 mil seguidores. Né? Você falou da sua sócia, mas... Isso. Né, são 5 anos, né, da pandemia, mais ou menos, para cá. Uhum. Conta um pouco agora dessa última fase, né? Sim. A gente tem a Sigrid Big Four, Sigrid professora universitária, agora a Sigrid influencer, né? Eu passei de 2020 a 2025 construindo uma esteira de produtos, né? Então, o meu lema é que você tem que ser capaz de auditar o que qualquer software te entregar. E isso eu falava antes de usar isso estrategicamente. Hoje é uma bandeira minha. Mas, na época, por que eu me identifiquei tanto com o TechSheet? Por quê? Porque ali tu entrega a matéria-prima. Uhum. Tu entrega, além da matéria-prima, muitos outros relatórios, que eu sou muito fã da ferramenta de vocês. Mas... se eu quiser auditar o que qualquer software me entrega, eu uso o TechSheet, porque eu consigo ali manipular as informações e ver se deu certo. Uhum. Então, por isso que eu me identifiquei tanto lá em 2021. Me desse autonomia, né? Exato, me desse autonomia. Não fico refém de software nenhum. Software acelera muito. Pega tração com software, pega. Mas e aí? Quem que o cliente está pagando? É tu ou é o software? Quem está assinando lá? É o CNPJ do software ou é o teu? Sim. Então, eu nunca vi com bons olhos tu fazer com uma ferramenta que tu não audita. Que gera um relatório pronto, você não sabe quais cruzamentos foram feitos. Tu não testou nada, tu vai acreditar naquilo ali. Então, assim, eu tenho um ceticismo que vem da auditoria. E isso eu falava desde 2020 já na internet, para 150 seguidores. E até que eu encontrei vocês, porque quebrar em Excel ali, que era a minha dor na época, né? Estava impossível. Uhum. E aí depois eu fui conhecendo melhor, né? Outras ferramentas que vocês oferecem, maravilhosas. E aí, desde 2020 que eu tenho essa bandeira, né? E aí todo mundo em casa, 2020, 2021, 22 vieram os eventos presenciais. E aí a minha sócia, que é estrategista, disse, temos que bolar uma coisa.
Aí, na época, era palestras, né? Aí a gente convidava 10 tributaristas para palestrar ali estrategicamente sobre temas. Tá, então, 2022 e 2023, nós fizemos o RT+, que era só sobre recuperação tributária, vários convidados em Porto Alegre, porque eu ainda morava lá, e tudo certo. Tudo certo. Até que a gente começou, opa, mas está mais do mesmo, esse monte de palestra aqui. E eu e a Bruna, a gente tem um perfil de inovação. Quando a gente vê que está muito batido, é dali que a gente vai sair. Urgente. A gente não vai ficar onde está todo mundo fazendo a mesma coisa. É uma sintonia muito grande que eu tenho com ela. E aí ela faz parte de um mastermind de estrategistas, né, digitais. E lá muita gente estava fazendo mansão já dos seus respectivos assuntos. E por que mansão, né? Porque é numa mansão que se tornou casa de eventos, queridinha aqui em São Paulo. E aí, de lá, nasceu a ideia. Sigrid, ela estava na esteira, tá? Tem um vídeo dela, assim, caminhando na esteira, treinando e dizendo, mansão da recuperação tributária, só tu, sem palestra, casos concretos na veia, tiro, porrada, bomba, pancadaria, só tu lá na frente. E aí, amei, é isso, 2024. Aí a gente fez 2024, o pessoal não acreditou tanto, a gente vendeu 70 ingressos e a previsão era 100, né? Mas a gente só vendeu 70. E aí eu honrei, né, os 70 lá, tudo. Entreguei pancadaria, tiro, SPED por tudo, mostrei a ferramenta lá de vocês para auditar o que é entregue, DCTF, Perdecomp, só casos concretos e tal. E aí estourou, o pessoal viu, entendeu a proposta. E de 2020, aí pula para 2025, fizemos outra mais cedo agora, esse ano. A gente tinha feito em outubro, por causa da enchente do ano passado, até do Rio Grande do Sul, que inviabilizou assim, a ida de alguns, a gente trocou a data. Mas esse ano lotou, a gente não conseguiu vender com muito prazo, né? Então, encerrou bem antes, né, o 100. Então, mansão é isso, assim, é um conceito operacional do tributário que é a minha bandeira. Porque eu pego muito erro de quem entregou de qualquer jeito uma recuperação tributária. Mas, assim, eu pego demais. Eu sou muito bem paga para refazer o que fizeram, tá? Sou muito bem paga. E aí... eu nunca saí da bandeira operacional, nunca saí. Embora eu tenha a minha empresa, eu sou obrigada a saber liderança, gestão, mas o que eu sei ensinar é o operacional. E aí, quando a gente está falando de operacional, tu precisa ter muitos cuidados ali na vírgula, porque senão vai bater e vai voltar em 10 dias no ECAC do teu cliente. E aí quem passa vergonha é tu. Sim. Então... o operacional, eu entendo que ele não pode ser delargado, ele tem que ser delegado com muito cuidado, com muita supervisão, com muito carinho, porque ali na frente, se tu te afasta do operacional, ali na frente tu perdeu o controle do que estão entregando em teu nome. Sim. Então, essa é a bandeira que eu defendo, né? Não sair do operacional. Você pode delegar, mas não se desconectar do operacional, porque daí você é um tributarista que não sabe o que está entregando ali na frente, usando o seu CNPJ, sim, dando problema no ECAC do cliente que tu nem está sabendo o que estão fazendo, entende? Então, isso é a mansão, tá? Esse é o que eu defendo, é o que eu mostro. E aí, na mansão, vão pessoas que estão dispostas a aprender, dispostas a delegar com cuidado,
mas pessoas que não querem desconectar do operacional de forma irresponsável, né? Para que o cliente... Tudo tem uma metodologia, né? Você tem que saber aplicar essa metodologia, ensinar seu time, né, o processo passo a passo. Exato. E ter o controle, não adianta, né? O controle. Tem que ter o controle do que ter o controle, fazendo. Porque assim, uma coisa é tu te desconectar de coisas administrativas, tipo ir no banco, né, ir na prefeitura, uma burocracia. Agora, do coração do teu negócio, como é que tu vai te desconectar totalmente? Eu quero só vender. Mas tu não sabe a quantidade de perder-comp cuja devolução é solicitada pela Receita Federal, devolução de ressarcimentos que chegam na minha mesa para eu tentar solucionar, e aí eu vejo, olha, esse crédito primeiro que não deveria ter sido pedido, porque não tem base legal. Ou então, assim, o crédito é legítimo, mas foi preenchido, pelo amor de Deus, lá em F100, que é o Outros... lá no Bloco M. Bloco M, imobilizado. Por que deu uma paulada no Bloco M? Né? Preenche, por favor, ali no imobilizado, que dá mais trabalho, porque é a cada depreciação, não é a cada aquisição, como está tentando passar aqui, por isso que a Receita está pedindo de volta. Então, tem empresários que não estão dispostos a aprender isso, mas aí ficam refém e aí vão o quê? Pagar uma consultoria para desfazer ou refazer o que fizeram, entende? Então, é essa bandeira que eu defendo, sabe? Que não delargue o operacional jamais, jamais. Mesmo quem quer vender a recuperação tributária, que sem venda não tem operacional. Sim. Mas sem operacional não tem como tu entregar o que tu prometeu na venda. Então, eu não concordo com quem fala que só vender é o mais importante. Mas por quê? Porque você vai falhar na entrega do que foi vendido. Então, ninguém é mais importante que ninguém. Ninguém na venda não é mais importante que o operacional, nem o operacional é mais importante que a venda. E uma boa entrega gera também satisfação do cliente, que vai te indicar para outras pessoas, né? Exato. Vai ter cases legais de sucesso para poder... Prova social. Prova social, exatamente. Exatamente. Então, essa bandeira... ninguém muda esse meu jeito de pensar. Eu já ouvi muitas pessoas muito bem formadas, muito bem informadas, de sucesso falando, mas o que eu vejo na prática, ali no bastidor do tributário, me faz ser convicta nessa minha posição. Excelente. Hoje tem um movimento grande, né, de muitos advogados, até migrando um pouco da parte mais jurídica, né, para ir para a prática. Sim. Diversas teses também passaram nos últimos anos, tese do século, tese filhote, tese mãe, neta, tia, irmã, a família inteira, né, de tese. Interpretações também da Receita Federal que acabam mudando. Começam bem, depois muda. Né? E a gente sabe que na dinâmica do próprio governo federal, Receita, né, dependendo também da questão fiscal do governo, né, são criados obstáculos, né, para você compensar créditos, né. Então, eu acho que você não só saber a parte técnica, né, é importante, mas você está sempre atualizado. Sempre atualizado, as exatamente. Coisas, né? E uma outra questão é assim, tá atualizado faz com que o teu cliente, mesmo que ele coloque o contador na mesa, tu atualizado, tu conquista o contador. Tu conquista a confiança do contador. Cansei de vencer objeção séria, objeção de nem olhava para mim na reunião. De contador preocupadíssimo com o seu próprio cliente, o que é legítimo, né? Que vai fazer com que um posicionamento mais atualizado, ele nem conhecia aquela COSIT, ele nem conhecia o parecer novo da PGFN.
e aí ele já desarma. Então, então essa pessoa está bem preparada. Então, mesmo que a reunião seja contador, consultor tributário, contador, uma atualização ali faz com que tu converta a venda. E você conquistar o contador é muito importante, né? Muito. Enfim, eu não faço consultoria tributária hoje mais, mas eu já passei e era uma situação que você sentava ali o contador com medo, puxa, será que vai apontar, né, erros que eu fiz ou coisas que eu não acompanhei? Mas você ter esse jogo de cintura para mostrar que você está lá para ajudar, né? Para contribuir, não para ficar apontando dedo de quem errou ou não, até porque, enfim, o contador é tão atolado de coisa para entregar, para fazer. Sim. E não é o consultor tributário, né? Então... Sim. Por exemplo, assim, essa questão da construção civil, tá? Tá escondida na IN, tá escondida. Não é papel do contador, não está no escopo dele lá essa consultoria em cima de legislação que está obscura. É papel do consultor tributário levar esse nível de solução. Aí, se o contador não concorda, aí a gente vai conversar. E é nessa conversa que tu conquista ele. Não, mas se o senhor vê aqui, ou a senhora, na IN tal, que é uma instrução normativa do fisco, então o fiscal anda com ele, com essa instrução normativa embaixo do braço, o senhor consegue argumentar com a Receita Federal de que demolição, serviço de demolição, é uma construção civil. Então, esse nível de conversa contigo atualizado, o contador fica mais propenso a concordar com o teu trabalho. E o contador, não é escopo dele olhar isso. Eu concordo que o contador, o escopo dele é cumprir os requisitos que a Receita Federal determina, cumprir os prazos do que a Receita Federal determina e cumprir com as obrigações que não só federal, tá? Eu tenho viés federal, mas eles têm legislação municipal, legislação estadual, reforma tributária agora. Então, o consultor tributário ele vem para complementar o trabalho do contador, né? De forma que todos ganhem. Então, essa coisa de o contador não gostar do consultor tributário, tem muito consultor tributário que não sabe operacionalizar. Então, só dá a ideia ali, o teu contador que faça e eu que ganhe. Isso está errado. Tu tem que entregar de ponto a ponto o trabalho da consultoria tributária. Daí o contador não se ofende, né? Porque ele vai se ofender, com razão. Tu ganhando todo o mérito e jogando o trabalho de 60 meses no colo do contador. Sim. Por quê? Não, porque o advogado não sabe operacionalizar, mas tu pode aprender. Então, é muito séria essa questão do operacional. É mais um motivo para tu saber o operacional, né? Ou então, assim, tem advogados que, eu vou judicializar. Por que tu vai judicializar se tem COSIT? Teu cliente não está descumprindo nada na COSIT. A COSIT encaixou. Por que tu vai judicializar? Não, porque daí não precisa retificar. Mas e se precisar retificar, qual é o problema? Não, é que eu não sei. Então, a questão é que tu não sabe, aí tu quer ir para o judiciário, vai tomar uma negativa do juiz, porque o juiz sabe que... E vai demorar anos. E vai demorar. E ainda é capaz de não dar, porque o TRF4... para clínicas, está implicando com umas coisas que nem a Receita implica. Olha só. Então, tu levou pro leão. Sim. O problema. Sim. Né? Em vez de entregar ali pro gatinho que estava calmo, tu levou lá para a cova dos leões e eles acabam com a tua alegria. Eita. E, Sigrid, você falou reforma tributária. A gente está aí... o ano que vem começando o teste, né, da CBS, falando do Federal, da União. Que você tem falado para os seus clientes, para as empresas ou até para os seus alunos? Sim. Qual oportunidade as empresas vão ter que correr agora para levantar todo o crédito que é possível que eles tiverem, né? Obviamente, créditos legítimos, né? O que você tem conversado com seus clientes
Ou qual a dica que você dá também para consultores tributários que estão nesse momento, como abordar também esse tema com o cliente, demonstrar a importância desse trabalho, né? Assim, a gente tem várias nuances da reforma, tá? Primeiro que a recuperação tributária de PIS e COFINS PIS e COFINS, ela tende a desidratar, tá? Mas não é agora. Por que eu afirmo que não é agora? Por causa do prazo prescricional. Sim. Então, hoje, eu ainda recupero crédito de PIS e COFINS sobre máscara da pandemia, sobre luva da pandemia, sobre medidor de temperatura da pandemia, porque a gente tem os 5 anos. Uhum. Então, vai desidratar, vai virar CBS, ok, mas não é uma sangria desatada PIS e COFINS, tá? Para recuperação tributária. Segundo, o artigo 378 da Lei Complementar 214, ele permite compensar o saldo credor de PIS e COFINS com débitos da CBS, tá? Claro lá. Então, o que eu digo para os alunos, para os clientes? Precisa inchar esse saldo credor. A gente não dava bola para saldo credor antes. Eu não dava bola para saldo credor. Sim. Porque o saldo credor, principalmente na família do 100 ali, da família do crédito vinculado à receita tributada, não conseguia fazer nada. Uhum. Até hoje não consegue, né? A família 100. Tem a família 200 e 300, que daí, ok, tu consegue pedir ressarcimento ou compensação com outros tributos. Hoje a coisa mudou. O que tiver para inchar de saldo credor e utilizar com CBS é uma estratégia. Quer dizer, né, hoje você, dependendo do caso, o saldo credor não serve para nada. Não serve para nada. Mas está escrito lá. Está escrito que você vai poder utilizar. Está escrito que vai poder. Tá no artigo 378. Então, muita gente nem escriturava no PIS e COFINS esses créditos. Eu não dava bola para cliente com crédito na família 100. Eu mudei. Quando eu li o artigo 378... É que se eu olhar, puxa, não vou colocar esforço para identificar crédito aqui, porque ele já tem saldo credor. Exato. Então, essa é uma estratégia. Outra estratégia, né, que eu falo para os meus alunos, utilizem a reforma como gatilho de venda para recuperação. Por quê? Porque vai se extinguir. Então, se não recuperar agora, não é um tributo que perde um ano e ganha outro ano e fica 5 anos eternamente. Então, utilize esse gatilho comercial de recuperação tributária de que, sim, a tendência é que PIS e COFINS, os créditos que tu tem a recuperar, vão acabar em 5 anos para tu fazer a recuperação tributária. Uhum. Outra estratégia que eu digo, né? Não se desesperar sobre recuperação tributária de PIS e COFINS, tá? Já vou chegar nos outros tributos. Por quê? Quando veio a Lei 10.833, que é de 2004, 10.637 de 2002, né? Para quem não sabe o que eu estou falando, é de PIS e COFINS da não cumulatividade, onde eu já estava no mercado de trabalho, tá? Que era, na época, a mini reforma tributária. Né? Mas eles, né, meu Deus, fizeram eles aumentaram a carga tributária, né? Tem estudos que provam que a 365 era uma carga e 9,25 mesmo com créditos muito maior. Tem estudos, né? Não é achismo da minha parte. E aí, como eu já estava no mercado de trabalho, eu lembro que quando vieram essas duas leis, né, que mudou, era 365 para todo mundo, então era um efeito cascata. E agora, a partir daquela época, poderia tomar crédito. Eu jamais imaginei uma tese do século, jamais imaginei um conceito de insumos, jamais imaginei empresas que não sabiam ler o artigo 3º e aproveitar todos os créditos. E eu fiz recuperações tributárias milionárias anos depois. Então, o que nos espera, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ontem, saiu uma matéria de que o STJ, não sei se tu viu,
prevê que vai triplicar o número de processos judiciais por causa da reforma tributária. Então, Nossa, já é enorme o número. Já é enorme. Então, o que nos espera no futuro? O STJ está com uma informação bem interessante aí para acalmar o coração de muitos tributaristas que acham que o tributário vai acabar. E, por último, sobre reforma tributária, eu diria o seguinte: hoje existe a reforma sobre o consumo. Então, PIS e COFINS e IPI, a gente está acostumado com um cenário de recuperação tributária que tende a mudar da água para o vinho. Ok. Mas, assim, por exemplo, casos concretos que eu passei na mansão da recuperação tributária, produtor rural, que é uma recuperação tributária sobre o salário e educação, que é sobre a folha. Construção civil, que quem tributa 32 e olhar na letra miúda lá, pode tributar a 8,12 se souber o que está fazendo. Clínicas médicas. Esse tipo de tributo, que é sobre a renda e sobre a folha, a gente não tem reforma ainda. E olha o quanto o quanto de recuperação tributária é possível ainda fazer sobre tributos, sobre a renda e sobre a folha. Então, é sempre olhar o copo meio cheio. O meu tá bem cheio, o teu tá vazio. Mas o copo que eu vejo aqui é sempre meio cheio. Difícil. Olha, a única vez que eu vi o copo meio vazio foi na época que o meu filho era bebê, que eu contei aqui. Mas, para mim, o copo está sempre meio cheio. Sempre. Sim. Porque é possível tu ver soluções mesmo em cima de desafios, né, de dificuldades. A própria pandemia é um exemplo de que o copo vai estar sempre meio cheio, né? Basta tu ter o ângulo certo da informação. Né? Então, quem se preocupou com recuperação, com o papel do tributarista, eu vejo soluções. Eu vejo soluções o tempo inteiro. Eu acho que tributarista ainda vai ter trabalho aí por muitos anos. Tem. Eu, lendo a lei complementar ali, enfim, conversei com alguns amigos tributaristas e que já estão com algumas teses engatilhadas na nova lei complementar. Enfim, você tem... O Brasil, assim, talvez seja o país onde você tenha mais tributaristas no percentual no mundo, né? Então, quanta gente está também pensando, analisando ali. Exatamente. Enfim, obviamente a gente torce para simplificar, para melhorar o ambiente de negócio no Brasil, que, como o Augusto escreveu, o manicômio tributário que a gente vive. Sim. Mas a gente sabe que tem um judiciário que todas vezes quer entrar em assuntos, né? A própria tese do século, né? Eu mesmo nem acreditava que o contribuinte ia ganhar essa causa. E ganhou, né? Então a gente não sabe de fato o que vai vir pela frente. Temos que estar preparados. Exato. Estudar, se preparar, fazer todos os cursos. SIG. Eu queria aproveitar também para você falar um pouco, né, hoje dos seus cursos, o que você tem oferecido. Você falou da mansão, mas eu sei que você tem também outros cursos. Eu demorei assim para estruturar uma esteira de produtos, porque cada ponto da esteira foi pensado pelas demandas que me mostravam, né? Então, hoje, quando eu digo assim, nossa, eu tenho 4 cursos. Nossa, mas por que tanto? Porque se eu ofereço um único curso, vira uma pós-graduação. E as pessoas, a maioria das vezes, não querem o título. Elas querem... conteúdo mesmo. Se apropriar do conteúdo. É isso que elas querem. Então, o meu primeiro curso foi a chave da recuperação tributária, tá? Que tem módulos específicos e direcionados. São 16 módulos. Então, assim, eu não ensino regime, eu não ensino CFOP, eu não ensino DCTF, é a prática. Ou seja, o curso é para quem já tem um conhecimento prévio na área tributária e quer se aprofundar. Exato. Especificamente na identificação de créditos. Isso. Né? Então, assim, de 2020 até 2025, são quase 3 bi
recuperados através dos meus alunos, tá? Pelo meu curso. A gente roda pesquisa, a gente premia, então a gente sabe quem é quem ali. Aí, como tu bem percebeu, precisa de um conhecimento prévio. Sim. E aí, muitos se animam com o curso, mesmo nós deixando claro que não tem regimes, apurações, siglas, é prática. Aí essas pessoas voltam e perguntam, mas eu queria um curso que me ensinasse isso. Eu gosto da metodologia da professora Sigrid. Aí nós criamos o Contabilidade Tributária para Advogados. E aí também o pessoal gosta muito, né? Se apropria do conhecimento, faz chover ali com aquele conhecimento. Então, vamos supor, né, um advogado que se formou, fez às vezes já uma pós no tributário, mas nunca viveu um pouco a prática. Isso, nunca viu um trabalhar SPED. com uma obrigação acessória. Isso, nunca viu uma FD, nunca CPF, viu um Perdecomp. Receita Net BX, um Perdecomp, não sabe o que é lucro real, a diferença para o presumido, o que é um PGDAS. Isso é visto com bastante calma ali. E aí o pessoal perguntava assim, a professora Sigrid não tem um curso de planejamento tributário? E para mim está no sangue planejamento tributário. Tá eu não preciso falar no Instagram, porque eu faço muito planejamento tributário. Mas o pessoal pediu. E aí nós também, depois de 2 anos digital, 2 anos e meio, nós criamos o planejamento tributário. Aí as pessoas perguntam, mas qual que eu compro? Aí a gente diz, olha, tu quer olhar para o passado da empresa, o prazo prescricional de 5 anos, tu quer planejar o futuro, ou tu quer a base? A gente joga a pergunta para a pessoa, por quê? Porque ela precisa ter clareza do que ela quer. A gente já mostra ali a nossa boa-fé, que o tributário tem muitas nuances. E agora tá para nascer o curso da reforma tributária, né, que é só a parte prática, cálculos. Eu vou passar pela lei complementar, mas cenários, projeções, oficinas de cálculo. Então, esse é um novo curso, né, tá para nascer aí. Então, são 4 cursos. E dentro da esteira de produtos tem mais um produto que é a minha mentoria. Daí aquele aluno assim, está na cara do gol para chutar, para fazer uma recuperação, para fazer um planejamento, mas queria que eu desse a mão ali naquele momento. Tá? Aí essa mentoria se chama Mesa do Conselho, né? Que daí nós quinzenalmente nos reunimos com todos os mentorados. E ele tem o meu acompanhamento para fazer o diagnóstico, para operacionalizar. Durante 1 ano ele tem o meu acompanhamento. Então, como eu falei, é uma esteira de produtos. Poxa. Mais deve ter coisa saindo, deve ter mais coisas saindo. Sim, sempre tem, sempre tem. Sigrid, excelente, que papo gostoso. Obrigado pela participação. A gente tem uma dinâmica no final, e que é uma pergunta que é o seguinte, né? Se você tivesse a caneta na mão para editar qualquer lei, né? Pensando nesse manicômio tributário que a gente vive, né? Qual seria a lei que você editaria? A lei? A lei, a emenda constitucional, daí... Sobre tributário. Tributário ou, eventualmente, sobre outro assunto. Sobre tributário... Olha, sobre tributário não me ocorre nada, assim, porque o que tiver que ser, eu aceito. Mas se eu tivesse a caneta para editar uma lei, seria que as mães tivessem oportunidade de exercer o seu papel de tributarista e de mãe com equilíbrio. Porque o equilíbrio ele não existe, né? Então, mesmo que eu tenha conquistado tudo que eu conquistei, uma hora eu estou pendendo para o trabalho, outra hora eu estou pendendo para a maternidade, assim eu vou indo. É uma questão... A gente estava conversando com o Bruno agora, né? Sim. E então, essa lei, eu gostaria de editar essa lei, porque nunca ninguém vai conseguir fazer com que isso aconteça. Se eu tivesse esse poder, seria essa a minha canetada. Legal. E um conselho que você recebeu, seja na Deloitte, por exemplo, ou na sua vida, né, que você... enfim, considera um bom conselho, né, que você
mantém isso até hoje? Olha, o conselho que eu recebi, tá? Eu recebi da minha nutricionista, tá? Porque eu comentei por alto que a minha vida estava demais, assim, muito ocupada depois do digital, tá? Depois do digital. Que eu dou para todo mundo é ler o livro Essencialismo. Já leu? Não. A tua vida vai melhorar em algum aspecto com aquele livro. É um livro pequeno, mas ele fala sobre tu dizer muito mais nãos do que tu está acostumado. Porque se não é um sim óbvio, é um não óbvio. E isso é muito difícil de exercitar, principalmente quem é empreendedor, recebe convites, recebe propostas e parcerias, e eu quero te ajudar, e na verdade tu deveria ter dito não para 80%, que ele mostra lá o Pareto. Então, para você dizer sim para os 20% mais estratégicos da sua vida e não para o restante dos 80%. Então, esse livro todo empreendedor tributarista precisa ler, porque são muito tempo perdido dizendo sim para muitas coisas que deveriam ser um não óbvio. Excelente, excelente. Obrigado mais uma vez, Sigrid, Pedro. foi muito bom, sucesso na sua jornada, que história, puxa, a gente já tem um contato há alguns anos, mas não conhecia tão no detalhe, né? Sim. E achei espetacular. Obrigada. Na pandemia, no momento ali de, como você falou, né? Aparentemente copo vazio, sendo desligadas das faculdades onde você dava aula. Sim. Você teve essa ideia, começou com 150 seguidores, já está em 60 mil. 60 mil, é verdade. Só crescendo. Só crescendo. Parabéns pela jornada, incrível. Obrigada e muito obrigada pela parceria desses anos todos, né? Texel, que é uma ferramenta que eu sou apaixonada, e obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Sucesso. Valeu.